Boa noite, queridos. Domingo, dia 3 de maio. Não se permita ser impactado apenas por notícias negativas, notícias ruins. A realidade é dura. Não se deixe enganar. Mas também deixe que notícias boas, coisas boas, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Onde você estiver nesse momento assistindo o culto em casa da Primeira Igreja Batista de Urucânia, neste domingo à noite, permita agora, nesse momento, que Deus fale contigo. João, capítulo 1, livro de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Permita que Deus fale contigo agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Querido, se permita, repita comigo agora, repita onde você estiver, o versículo de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós estamos falando de Jesus. Se permita ser impactado agora por esta palavra do versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que Deus te abençoe com essa leitura neste domingo à noite. Se permita nesse momento ser impactado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim um amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim um amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Boa noite, queridos. Nosso culto em casa nesse domingo, dia 3 de maio, que Deus possa estar te abençoando. Como falei no início, não permita que as informações negativas sejam maiores do que as informações positivas. Lógico, o momento é difícil, mas permita que nesta noite você seja abençoado. Quero pensar com vocês neste domingo à noite um tema bem difícil, que é como conviver com os discordantes, como conviver com os diferentes. Nós temos uma tendência a achar que sempre o passado é melhor do que o agora. Nós fazemos comparações. E eu tenho feito esse exercício com a igreja e tenho feito esse exercício nos nossos cultos. Pegue o cenário de hoje e compare com o cenário bíblico. Tenho comparado com o cenário bíblico, sem ser o cenário histórico. Sempre houve o diferente, sempre houve o discordante. Então tente fazer esse exercício. Se nós olharmos a Bíblia registra que anjos criados por Deus discordaram de Deus. E aí criou-se um mundo espiritual. Não é a minha intenção falar sobre esse mundo espiritual hoje. O primeiro casal discordou de Deus. Veja o que aconteceu. Sempre teve no Antigo Testamento e no Novo Testamento os discordantes. E você e eu, nós não gostamos quando alguém discorda de nós. Há um clima que fica pesado. Você na sua família, você na sua empresa, você na sua igreja, quando alguém discordou de você, você logo ficou desconcertado, o seu sentimento nocivo foi aflorado, porque nós não gostamos quando alguém pensa diferente. E hoje o cenário do Brasil, o cenário do mundo, o discordante, o diferente está aflorado. Os nervos estão à flor da pele. E eu gostaria de pegar 3 textos na Bíblia e mostrar que sempre foi assim. Então nós não podemos nos acomodar. O que eu quero fazer nesse momento, o meu objetivo é que nós peguemos esses textos e você tire lições para a sua vida, porque sempre haverá alguém discordando. Primeiro texto, Mateus capítulo 26, do verso 7 ao verso 9. Visão humana é limitada. Primeiro ensinamento, a nossa visão humana é limitada. Mateus 26, de 7 a 9. Uma mulher chega e derrama um óleo valioso, muito caro, e a derrama sobre Jesus. Num gesto amoroso, num gesto louvável. Era o culto que ela estava oferecendo a Deus. Houve logo uma reação dos discordantes. Os próprios discípulos, eles vão e falam, olha, podíamos vender esse óleo e dar para os pobres. Como algumas pessoas valorizam o social sempre é bom, mas algumas pessoas estão exagerando. O social sempre é maior que o espiritual. A televisão faz muito isso. O social prevalece sobre o espiritual. O social tem que ser feito, mas não podemos descartar o espiritual. Não podemos ser apenas a visão dos discípulos. Podíamos vender esse óleo e dar para os pobres. Jesus olhou o coração daquela mulher. Jesus viu que havia uma intenção espiritual naquela mulher. Esta visão que eu e você muitas vezes não vemos. A gente só olha para o óleo. A gente só olha para o valor do óleo. Quantas pessoas estão perdendo o seu espiritual porque só olham o valor do óleo. Quanto custa este óleo? Aí nós estamos mais preocupados com o formato externo da adoração. É verdade que alguns têm exagerado nesse formato. E Jesus responde àqueles discípulos, os pobres, vocês têm sempre aí. O social pode sempre ser feito. O social não pode ser feito apenas no momento. Mas não olhe só para o óleo. Olhe para a intenção dessa mulher.
ela veio aqui adorar Jesus Cristo. Ela veio cultuar Jesus Cristo. Ela veio dizer, Senhor, Tu és Deus. Não perca isso. A visão limitada do ser humano faz a gente enxergar apenas o óleo. Esse é o primeiro ensinamento. No mundo onde há discórdia, no mundo onde há os diferentes, cuidado que a sua visão pode estar muito limitada. O segundo texto, Atos capítulo 15, do verso 36 ao verso 41. Atos 15, do verso 36 ao verso 41. Paulo e Barnabé, dois líderes da igreja primitiva, onde está se formando a igreja. Paulo, muito duro, Barnabé, um pouco mais compassivo. Ia tudo muito bem, as viagens missionárias acontecendo, quando Barnabé diz a Paulo, vamos levar Marcos juntos. Estava tudo muito bem, até Barnabé falar, vamos levar Marcos juntos. Aí a coisa desandou. Paulo disse, de maneira nenhuma. Paulo diz, quem errou comigo no passado, quem desistiu no passado, não tem mais uma chance. Vai fazer tudo de novo. Você talvez pense assim. Você seja muito parecido com Paulo. Quem errou no passado, quem fez uma coisa no passado, vai fazer sempre a mesma coisa, sem chance. Barnabé, por outro lado, Paulo, vamos levar Marcos. É certo que ele errou aqui, mas vamos ter uma chance. Paulo não permitiu. Paulo só vai mudar mais à frente, se você ler Timóteo. E por conta, Barnabé também só queria que fosse esquecido o que foi feito. Vamos fazer de uma outra forma. Eles estão mais preocupados com as suas argumentações. Nem Paulo, nem Barnabé estão muito preocupados com Marcos. Marcos, por sua vez, que não está no texto, não está muito preocupado nem com Paulo, nem com Barnabé. Cada um está preocupado com as suas argumentações. Quantas vezes na vida você está mais preocupado em buscar argumentações? Se você tiver argumentações boas, você está feliz. Nós vivemos um momento em que as pessoas querem ter boas argumentações. Ninguém está preocupado com o país, ninguém está preocupado com as pessoas. Estão preocupadas com argumentações. As redes sociais estão cheias de argumentações e algumas de falta de respeito muito forte. Muito forte. Não estamos preocupados com as pessoas, estamos preocupados com argumentações. Paulo e Barnabé já fizeram isso no primeiro século. Paulo preocupado com as suas argumentações, Barnabé preocupado com as suas argumentações. E se Marcos estivesse nesse texto, Marcos estaria preocupado com as suas argumentações. Estejamos mais preocupados com as pessoas. E o terceiro ensinamento, para a gente encerrar a nossa reflexão deste domingo à noite. Atos capítulo 6, verso 1. Atos capítulo 6, verso 1. Nós não estamos preparados para as mudanças. Veja o Brasil, as grandes potências, fomos à Lua, estamos pesquisando o fundo do mar, mas todo o mundo foi pego com a mudança. Um vírus invisível mudou todo o contexto do mundo. Você dentro da sua casa, eu dentro da minha casa, nós fomos atingidos por um vírus que veio da China e a probabilidade de eu ir à China é quase nenhuma. E a cidade onde tudo começou é quase nenhuma, mas eu fui atingido e eu não estava preparado. No texto de Atos capítulo 6, do verso 1, diz o texto, e como crescia o número dos discípulos, eu vou mudar a palavra discípulo, e como crescia o número dos convertidos, houve contenda, houve murmuração. Como era o formato da igreja primitiva, como era o formato desses primeiros crentes. Nesse contexto existiam os judeus que falavam hebraico e agora temos os judeus que falam grego. E na área social, esses daqui, os que falam grego, os judeus que falam grego, começaram a reclamar que as suas viúvas estavam sendo prejudicadas, diferente de hoje. Pegue a sua igreja e veja se não tem um grupo que está sempre reclamando. E com razão. O grupo dos gregos reclamavam do grupo dos hebraicos, tudo judeu. E chegaram à conclusão que precisavam ter uma opção
E os discípulos falaram: não é bom que nós deixemos a palavra. Elejam 6 homens, elejam homens para que cuidem da área social. E isso foi feito. Porque havia contenda interna, havia contenda dentro da igreja, diferente de hoje. Aí você vem, nossa, gostaria que nós fôssemos igual à igreja do passado, a igreja primitiva. Hoje tanta discussão dentro da igreja, sempre foi assim. Não é bom, não é bom. Traz discordâncias, traz consequências às vezes trágicas, mas sempre foi assim. Nós temos que mudar, nós temos que mudar. Ter o diferente, nenhum problema. O grande problema é que a nossa visão é limitada. Nós olhamos o óleo, não a intenção, não o coração da pessoa. Nós vivemos com os diferentes, tem que ter. Mas Barnabé e Paulo estavam mais preocupados com as suas argumentações do que com Marcos, do que com Paulo, do que com Barnabé. O importante ali na discussão eram as argumentações, quem tem a melhor argumentação. E nesse texto, quando começou a crescer, vieram pessoas diferentes, vieram pessoas com outros pensamentos, e aí o diferente, ele vai aparecer. Coloque isso no seu coração. Estamos vivendo momentos dos diferentes. Olhe a sua visão, não valorize só as argumentações e aprenda a viver com o diferente. Os diferentes sempre vão existir, mas haja respeito. Haja respeito. Você que é crente, cuidado com o que você está postando nas redes sociais. Você é responsável por o que você está fazendo. Você representa um grupo. Então, muito cuidado. Cuidado com a sua visão, cuidado com a sua argumentação e sempre vai haver os diferentes. Então, esteja preparado para algumas mudanças. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.